2020 foi um ano difícil para muitos, mas eu quero dizer aqui uma coisa: o brasileiro, principalmente nós brasileiros, nós somos fortes. Nós aprendemos com a nossa luta e com a nossa dificuldade. Nós somos resilientes no que diz respeito a uma vida difícil. A gente passa por tudo quanto é situação, e a gente consegue levantar a cabeça, bater o pé, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Pode estar certo. A gente consegue se reinventar. O texto diz assim: regozijai-vos sempre. Versículo 16, no capítulo 5 de Tessalonicenses. Se alegrem, alegrem-se, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus para você, é a vontade de Deus para o Brasil, é a vontade de Deus para a humanidade inteira. Em tudo dai graça. Foi e tem sido um ano, porque ainda não acabou esse 2020, um ano muito difícil, mas eu quero dizer para você, foi muito usado essa palavra de resiliência. E aí muita gente fica falando, o brasileiro é resiliente. Aí nem, o que significa isso? Eu peguei lá para poder falar sobre isso um pouco para vocês. Resiliência significa a propriedade que o corpo apresenta de retomar a forma original após ter sido submetido a uma deformação. Isso é uma teoria física. Então, resiliência significa que um determinado corpo, ele sofre uma pressão, perde a sua forma original, mas ele consegue, na sua propriedade, retomar e voltar à sua forma do estado normal. Brasileiro, nós somos esse tipo de gente. Amém? Nós temos que aprender que em Deus Ele vai nos dar força para superar tudo isso que está passando. Infelizmente, algumas pessoas também perderam familiares, mas ainda assim temos que superar todas essas coisas. Não é a primeira vez que isso acontece na humanidade. Houve outros tipos de calamidade, houve outros tipos de peste, houve outros tipos de mortandade, e as pessoas venceram, foram adiante, progrediram, se tornaram melhores do que antes. Amém? A gente tem que aprender no meio da dificuldade, no meio da luta, que Deus vai nos dar essa condição. Agora, resiliência no sentido figurado significa isso: capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, resiliência significa que nós temos que ter a capacidade de se reorganizar, amém? Se reorganizar isso fisicamente, se reorganizar psicologicamente e se reorganizar espiritualmente. Pode ser que muita gente ainda não aprendeu a falar com Deus e não soube agradecer a Deus essa situação que passou. Pode ser que algumas pessoas passou no vale da sombra da morte, como diz lá o Salmo, mas não soube agradecer aquele que estendeu a mão e tirou eles do vale da sombra da morte.
Mas muita gente soube agradecer sim a Deus. Muitas pessoas aprenderam que no meio de toda essa turbulência que se iniciou nesse ano no nosso país, conseguiu e tem conseguido ir adiante, em nome de Jesus. Mas a gente tem que se levantar, amém? A gente tem que entender e se levantar no meio de toda essa situação. E aí eu fui buscar a palavra, porque nossa língua no grego, ela é derivada do grego e do latim. Eu fui buscar a palavra então no latim. No latim ela significa resilire, que significa voltar atrás. Então resilire significa voltar atrás. E aí quando eu leio isso, eu associo a capacidade de uma pessoa de lidar com os seus problemas, mas sempre voltar atrás, para retomar o caminho e a verdade. Eu lembro de Jesus, o entregar a vida para Jesus, entregar sua vida para Deus, é voltar atrás e fazer uma nova caminhada. É o que hoje parou ali, ó, tentando reconectar. Vai ali agora, senão o povo vai ficar desesperado. Então a gente olha, e aí eu me lembro de uma música, eu quero voltar ao início de tudo. Vamos tocar isso aí pra gente? Quero voltar ao início de tudo. Essa música nos diz isso, amém? Essa música, ela vai nos arremeter a um tempo nosso e a um tempo que nós vivemos, e aí aprender a voltar atrás, voltar ao início de tudo, em nome de Jesus. É preciso o homem voltar atrás, é preciso o homem voltar ao início de tudo. E aí essa palavra no latim, resilire, significa voltar atrás, associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar os momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder às pressões, independente da situação. Olha o que significa essa palavra. Significa tudo isso que eu li aqui para vocês. Voltar atrás, ela simplifica tudo. Aí a música diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Pega a nota certa. Dá mais uma baixa. Quero rever meus conselhos, valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. Tá alto isso. Vou regressar ao caminho, fazer as primeiras obras, Senhor. Diga isso para Deus. Eu quero voltar. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então essa palavra significa isso: voltar atrás. Voltar para onde? Voltar para os braços de Deus.
Alguns vão voltaram literalmente, partiram desse mundo e foram até diante de Deus. Outros voltaram psicológica e espiritualmente, voltaram atrás com resiliência, reconhecendo que a vida é uma luta muito grande e que ano após ano, quando a gente atravessa de um ano para o outro ano, a gente tem que agradecer a Deus. Temos que agradecer a esse Deus por conseguir fazer essa travessia de um ano para o